meus alunos, tudo bem? Ótimo! Vamos lá então ao estudo das propriedades coligativas. Vamos lá. Bom, as propriedades coligativas são propriedades que dependem de quantidade de substâncias. Mas que substância? No caso, um soluto. Então a gente estava vendo soluções até agora, né? Solução que nada mais é do que uma mistura homogênea que existe solvente e soluto na composição, e as propriedades em cima dessas soluções, elas estão relacionadas à quantidade de soluto que está envolvida. Bom, basicamente são 4 propriedades coligativas: a tonoscopia, a ebuliometria, a criometria e a osmometria. Então, essas 4 propriedades coligativas, elas têm características que são muito particulares de cada uma delas, embora elas conversem entre si. Por exemplo, a tonoscopia e a ebuliometria, elas têm uma certa ligação entre si. Já a criometria é um caso particular e a osmometria também, tá? Então, nós veremos basicamente cada uma delas dando aí um caráter específico a cada uma discussão específica a cada uma delas. Mas de uma forma geral, a tonoscopia ela estuda o abaixamento da pressão de vapor de um solvente, e a pressão de vapor a gente já estudou. A ebuliometria ela está relacionada com o aumento do ponto de ebulição do solvente em uma determinada solução. A criometria está relacionada ao abaixamento do ponto de congelamento do solvente em uma solução. E a osmometria, a tendência de um solvente fluir através de uma membrana. Tudo bem? Então vamos lá fazer um estudo dessas propriedades coligativas. Bom, começando pela tonometria, que é o abaixamento da pressão de vapor. Bom, vejam comigo aqui, notem comigo o seguinte: nós temos um determinado líquido aqui. Esse líquido, somente solvente. Esse líquido ele tem uma determinada pressão de vapor, então quer dizer que ele está em um equilíbrio dinâmico aqui, ou seja, líquido, gás, certo? Esse solvente tem uma porção líquida e uma porção gasosa, e esse gás ele exerce uma certa pressão em uma determinada coluna de um líquido. Então eu tenho aqui uma pressão de vapor, olha aqui, qualitativamente eu tenho uma pressão de vapor dada pela diferença aqui, tudo bem? Se não tivesse pressão nenhuma, essa coluna de líquido ela seria na mesma posição aqui, não teria nenhum tipo de variação. Mas aqui, claramente, a gente percebe que o vapor ele pressiona essa coluna, por isso pressão de vapor. No caso da figura B aqui, nós temos uma solução, né? Um solvente e um soluto, então quer dizer que aqui eu só tenho só solvente, aqui eu tenho o solvente com um determinado soluto, e a pressão de vapor ela acaba sendo menor, certo? E o que isso implica? Isso implica que quando você coloca um determinado soluto não volátil em um determinado solvente, você diminui a pressão de vapor, certo? Isso no caso da tonometria. E quando se diminui a pressão de vapor, ocorre um aumento do ponto de ebulição. Então isso a gente já viu, isso é importante que a gente frise, né? Que vocês lembrem disso aí a todo momento. Agora a grande questão é entender por que ocorre um abaixamento na pressão de vapor quando você adiciona um soluto a um determinado solvente. Pensemos comigo. Vamos lá. Seguinte, no momento em que eu tenho só solvente, essas partículas, elas têm características, elas têm propriedades exatamente iguais umas às outras. Ou seja, as partículas são iguais, então elas têm propriedades iguais. Agora, quando eu coloco um soluto em contato com um solvente e forma uma solução, esse soluto ele não acompanha as mesmas propriedades. Então quer dizer que em uma determinada temperatura, as moléculas do solvente elas começam a vibrar e começam a entrar em equilíbrio dinâmico, ou seja, líquido
e gasoso, ou seja, elas começam a ir para um estado gasoso, começam a voltar para o líquido, ir para o gasoso, voltar para o estado líquido, se evaporam e condensam ao mesmo tempo. Quando você adiciona um soluto a esse solvente, o soluto ele atua roubando energia cinética desse solvente. E o que faz acontecer? Diminui esse equilíbrio dinâmico. Se diminui esse equilíbrio dinâmico, o solvente diminui a evaporação. Se diminui a evaporação, diminui a pressão sobre a superfície desse líquido aqui que nós utilizamos para verificar a pressão. Então a pressão de vapor diminui, logo diminui a ebulição, porque aumentou o ponto de ebulição dessa solução. Entenderam aí ou não? Muito bom. Então vamos para o próximo. O que a gente está vendo lá no outro slide é o seguinte. Nós temos a água pura aqui, ó. Então nós temos uma porção grande de água evaporando. A partir do momento que eu coloco um soluto, no caso o açúcar, a diminuição da água evaporada ocorre por quê? Porque o açúcar ele rouba energia cinética que estava fazendo até então a água evaporar. Então quer dizer que além da água evaporar, quer dizer que agora o açúcar também utiliza dessa vibração da água, tá? E essa vibração ela é transferida mecanicamente para as moléculas de açúcar, então dificulta a evaporação da água. Então é por essa razão que diminui a pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão interna que faz com que as moléculas evaporem. Se diminuiu essa pressão de vapor, eu preciso adicionar mais energia para elevar essa pressão de vapor para poder fazer com que as moléculas evaporem. Então, pressão de vapor e ponto de ebulição são inversamente proporcionais. Tudo bem? Vejamos aqui, ó, olha um gráfico a respeito dessa situação. Então nós temos aqui esse eixo de pressão de vapor e um eixo de temperatura. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que essa curva é uma curva de solvente puro e essa curva aqui é a curva da solução. Então quer dizer que eu tenho uma determinada pressão de vapor aqui e uma determinada pressão de vapor aqui. Aqui está ocorrendo evaporação. Aqui já não está ocorrendo essa evaporação por conta do efeito tonoscópico. Então quer dizer que essa pressão maior, quando eu adicionei o soluto, ela caiu. E essa diferença eu vou chamar de variação da pressão, né? Da pressão de vapor. E aqui, ó, variação da pressão de vapor nada mais é do que a subtração da pressão do solvente puro, esse ponto, P2, menos a pressão da solução. Tudo bem? É interessante que, olha, quando eu disse lá no início da aula que tonometria e ebuliometria estariam ligados, relacionado ao aumento do ponto de ebulição do solvente. Então, por que aqui? Quando eu abaixo a pressão de vapor, a tendência é que eu aumento o ponto de ebulição. Tá, a ebuliometria nada mais é do que o aumento do ponto da ebulição por decorrência da adição de um soluto à solução. Tudo bem? Maravilha? Agora nós veremos a criometria. A criometria ela está relacionada ao abaixamento do ponto de congelamento do solvente. Olha só que interessante, eu trouxe aqui para vocês várias bebidas, tanto aqui como nesse slide. Várias bebidas diferentes. E eu coloquei essas bebidas em ordem crescente de teor alcoólico. Então essa bebida aqui é uma bebida zero álcool. É uma bebida que não tem álcool nenhum. Já essa cerveja aqui, em torno de 5% de álcool, o hidromel com 8%, esse vinho com 11%, esse espumante com 17%, o saquê com 20%, a tequila com 28%, a vodka com 38%, a cachaça com 40%, o uísque com 42%, isso aqui é uma grapa com 55% e o absinto com aproximadamente 90%.
5% de teor alcoólico. Vejam só que eu coloquei as bebidas em ordem crescente, então eu fiz uma crescente aí a respeito dessas bebidas. Bom, a minha pergunta é, eu acho que todo mundo aqui já viu alguma coisa ser congelada. Então, por exemplo, você esquece alguma coisa no congelador e acaba congelando. No caso, a cerveja é muito comum você esquecer no congelador e ela congelar. Eu acho que todo mundo já viu isso num churrasco em casa, ou você coloca água ou refrigerante, ele congela, tá? Porque não tem álcool, tá? No caso, a cerveja tem álcool, mas o refrigerante, a água não. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês, a provocação que eu faço aqui em relação a mostrar essas bebidas com diferentes teores alcoólicos, é que se eu colocar todas essas bebidas no congelador, todas essas, as bebidas que têm menor teor alcoólico, ou seja, maior teor de água, elas congelarão primeiro. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu coloco um determinado soluto, no caso o soluto aqui, a gente poderia caracterizar como álcool para essas bebidas, tá? Para as bebidas com menos de 50%, menos de 51% no caso, de teor alcoólico. Então, o solvente seria a água e o soluto seria o álcool. Então, quer dizer que aqui eu não tenho álcool, então ela congelaria praticamente a 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água. Aqui, ó, uma cerveja chegou mais ou menos menos 7 graus Celsius, ela já está congelando, porque tem 5% de álcool. À medida com que eu vou aumentando o teor alcoólico, vai ficando cada vez mais difícil de eu congelar. Então eu vou ter que atingir temperaturas ainda mais baixas, mais negativas, para poder congelar. Então se a cerveja congela menos 7 e tem 5% de álcool, o hidromel que tem 8% de álcool, ele deve congelar por volta de menos 10, menos 11, menos 12, não sei quantitativamente falando, mas é mais difícil. O vinho, mais difícil ainda. O espumante, mais difícil de congelar. O saquê, mais difícil. Geralmente as pessoas colocam vodka no congelador ou alguns tipos de cachaça. Você pode notar que a vodka ela fica com um aspecto viscoso, um aspecto cremoso. Porque ela está querendo congelar, mas não congela porque ela tem uma quantidade de álcool bastante grande. Bom, mas isso tem a ver então com o ponto de fusão do álcool? Sim, o ponto de fusão do álcool varia em torno de alguns manuais trazem em torno de menos 112 graus Celsius e varia até menos 114 graus Celsius, o álcool anidro, né? O álcool sem nada de água. Né? Então quer dizer que quanto mais álcool tem, mais difícil dele congelar. Né? Então por isso que eu coloquei as bebidas aqui. E para isso a gente tem um gráfico para mostrar. Então veja aqui, ó. Aqui está a temperatura. Ó. Então as temperaturas aqui estão caindo, né? E aqui em função da porcentagem de etanol. Então veja só, bebidas que têm 0% de etanol congelam a 0 graus Celsius. Certo? É o caso da cerveja sem álcool. Bebidas que têm mais ou menos 5 graus Celsius aqui, ó, elas já congelam. Aqui traz mais ou menos uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Aí o vinho está por aqui, aí aqui o saquê. Aí conforme eu vou aumentando a porcentagem de álcool, o saquê está aqui, vou aumentando a quantidade de álcool, vai ficando mais difícil. Olha o licor aqui, ó, licor por volta de menos 27 graus Celsius, mais ou menos. Aqui, por exemplo, está em torno de 45 teor alcoólico, a 45%. Então quer dizer que eu preciso de aproximadamente menos 35 graus. Aí se eu pegar, por exemplo, um absinto que é 90% de álcool, vou ter menos 100 graus Celsius, ou seja, temperaturas são muito complicadas de serem chegadas, né? De serem atingidas. Então, esse gráfico aqui é um gráfico que relaciona porcentagem de álcool com ponto de congelamento, ó, certo? E aqui, esse diagrama de fase, esse gráfico, ele diz respeito ao ponto de ebulição em função da fração molar de etanol. Ou seja,
Esse ponto aqui eu tenho 0% de etanol. Esse ponto aqui eu tenho 100% de etanol. Então vejam só, quando eu tenho 0% de etanol, não tenho nada de etanol, olha aqui, ó, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição. Aí eu tenho uma bebida com aproximadamente 50%, uma bebida ou alguma mistura alcoólica, aproximadamente 50% de álcool. Ela vai ebulir perto de 80 graus. Aí álcool puro, 100%, ó, aproximadamente 78, ó, porque aqui está 75 e o álcool puro é tabelado 78,5 o ponto de evaporação. Então, o que esses dois gráficos me dizem? Que quanto mais álcool eu tenho, menor vai ser o ponto de ebulição e também menor vai ser o ponto de congelamento. É isso que os dois gráficos dizem. E isso está intimamente relacionado às propriedades coligativas. Quanto mais álcool eu tenho, menor é o ponto de congelamento ou menor é o ponto de ebulição. E isso é a criometria. Tudo bem? Maravilha! Vamos aqui então à osmometria, que é a última das propriedades coligativas. E a osmometria ela está relacionada a uma tendência de um solvente fluir através de uma membrana. Lá na biologia, pessoal, vocês aprenderam o que é osmose. A osmose nada mais é do que a difusão da água. E na biologia você aprende que essa difusão da água ela ocorre através de membranas semipermeáveis. Existem membranas que são permeáveis, membranas que são semipermeáveis e membranas que são impermeáveis. Tá? Então quer dizer que permeabilidade significa deixar passar alguma coisa. Se um objeto ele é totalmente permeável, significa que qualquer coisa vai passar por ele. Se um objeto ou uma estrutura ela é semipermeável, significa que algumas coisas passarão e outras não. E se um objeto ele é totalmente impermeável, significa que nada vai passar por ele. Tá? Por exemplo, existem tintas que a gente passa na parede que são tintas emborrachadas e impermeáveis para evitar a passagem de umidade. Então, tintas impermeáveis são tintas emborrachadas. No caso da célula, que é o que a gente vai trabalhar, a questão da osmometria, a gente vai trabalhar com a questão das membranas semipermeáveis. Então, nós temos aqui 3 tipos de meios ou soluções. Então, quer dizer que essa hemácia, essa célula sanguínea, ela está no meio hipertônico, essa está no meio isotônico e essa está no meio hipotônico. Então, vejam só que aqui o meio é hipertônico, então quer dizer que a concentração salina aqui fora é muito alta. Então, a tendência é perder água para tentar equilibrar os meios, equilibrar os gradientes de concentração. No caso do meio isotônico, a solução é igual, ou seja, aqui fora eu tenho uma concentração salina exatamente igual dentro da célula. Então eu tenho um fluxo de entrada e saída de água que está em equilíbrio. E no caso da hipotônica, aqui fora, o meio extracelular é um meio que tem uma concentração muito baixa de sais. E a concentração interna aqui da célula é uma concentração de sais maiores. Então a tendência é que a água entre para que ocorra um equilíbrio nas concentrações, para que fique isotônico. Recapitulando, meio hipotônico é uma solução ou meio de baixa concentração. O meio isotônico é uma solução ou meio de concentração igual. E o meio hipertônico é uma solução ou meio de alta concentração. Maravilha? Vamos ao próximo slide. No caso aqui, nós temos uma osmose acontecendo. É importante salientar que aqui nós temos uma tampa, aqui nós temos uma outra tampa e aqui nós temos uma membrana semipermeável. Este lado do compartimento nós temos solvente, somente solvente, no caso água. E aqui deste lado nós temos uma solução de água e glicose. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo que
a água ela vai tentar passar para cá para tentar diluir isso aqui e ficar isotônico, né? A tentativa é que se fique isotônico, que se tente se igualar a concentração. Então quer dizer que existe um volume de água, olha o volume aqui, ó, um volume de água que tende a se deslocar, certo? Essa solução aqui, ela tem uma quantidade de mols de glicose, mols por volume é molaridade. Então quer dizer que ela tem uma concentração de glicoses aqui, ó, certo? E a água que passa aqui, ela vai exercer uma pressão aqui, ó, contra essa rolha, contra esse obstáculo. Essa pressão contrária a esse fluxo de água é a pressão osmótica, é a pressão osmométrica, tudo bem? Então, se a gente utilizar a matemática aqui para entender esse processo, nós temos que a pressão osmótica multiplicada pelo volume de água que está tentando entrar para a solução, é igual à quantidade de mols vezes a constante cinética, né, de 0,082, é muito semelhante à constante dos gases, vezes a temperatura que isso ocorre. Bom, se eu jogar o volume para cá, vai ficar N dividido por V. N dividido por V é mols sobre volume, ou seja, mol por litro, certo? Então isso aqui, mol por litro, é molaridade. Então você pode enxutar essa equação que calcula a osmometria por pressão é igual a molaridade vezes a constante cinética dos gases vezes a temperatura. No caso, tem esse fator multiplicador aqui, que é o I, né? Esse I é a correção de Van Toff, certo? Então, para que serve essa correção de Van Toff? Essa correção de Van Toff, ela ocorre quando a solução é iônica. No caso aqui, para a glicose, é uma solução molecular, não ioniza, então eu não preciso colocar esse fator de correção. Mas se fosse, por exemplo, o NaCl aqui, que é um sólido que ioniza, eu teria que colocar esse fator de correção I, que é o fator de correção de Van Toff. Ele, geralmente, o exercício dá o valor desse I, o valor desse fator de correção. Então vamos analisar aqui, fazer uma análise dimensional dessas variáveis aqui. Π é a pressão osmótica, dada em atm. V é o volume, dado em litros. N é quantidade de matéria, dado em mol. R é a constante cinética, que é 0,082 vezes atm, vezes litro, vezes mol elevado a menos 1, vezes Kelvin elevado a menos 1. Eu só esqueci de elevar eles a menos 1 aqui, tá? Mas isso aqui eu corrijo. A temperatura em Kelvin, né? Temperatura em Kelvin. M é a concentração em mol por litro a menos 1, ou mol por litro, também esqueci de elevar. E I é o fator de correção de Van Toff. Beleza, gente? Assim finalizamos as propriedades coligativas. Até mais. Um grande abraço a vocês.